TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. São 2h12. Nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Câmara Municipal. Neste momento começa a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara, que vai debater os efeitos da exploração mineral em Campinas. O presidente da comissão é o vereador Carlão do PT. Então vamos acompanhar. Boa tarde a todos, a todas. Queria aqui cumprimentar, nossos convidados, o professor Carlos Alexandre Silva, que é coordenador das câmaras temáticas e planejamento e licenciamento ambiental do CONDEMA. E presidente da Federação Nacional de Conselho de Meio Ambiente. Obrigado pela presença, Alexandre. Também a doutora Pia Paceto, presidente do CONDEMA, no CONDEMA representando a UAB também. Sim, agradeço aqui a presença. E também queria agradecer a presença aqui dos convidados, alguns moradores aqui presentes. Nós queríamos aqui informar rapidamente, nós já desde o ano passado temos recebido algumas denúncias, demandas, reclamações da população que vive em torno ali da Pedreira, na região do Boa Vista, Jardim Olina, Parque Via Norte, e também daquela que opera ali na região do Bilazeiro, na Estrada Velha de Indaiatuba, em função da operação dessas empresas, e a população muitas vezes fica preocupada e prejudicada com a operação dessas pedreiras, porque não se sentem seguros em função da poeira, em função de trincas em algumas residências. Então nós, a Comissão de Direitos Humanos, sentiu na obrigação de, em função desse direito, do nosso ponto de vista, poder estar sendo cerceado, nós convidamos aqui, através da Comissão de Direitos Humanos, responsáveis e representantes do CONDEMA, para que possa trazer a contribuição e informação para ver o que cabe à Câmara Municipal, que iniciativa nós possamos tomar, para que a gente possa ter segurança se essas empresas estão trabalhando corretamente, se elas estão com autorização, se não estão, e de que forma fazer com que essa operação seja mais segura e adequada. No nosso ponto de vista, nós entendemos que, com o debate que houve no plano diretor, nós estamos bastante preocupados, porque o plano diretor, de certa forma, abriu a cidade, possibilitando várias operações industriais, e nós estamos preocupados com o controle disso. Por exemplo, as zonas mistas, que eles chamam agora no plano diretor, nos preocupa porque pode estar trazendo, avançando determinados serviços para que possam trazer prejuízo para a sociedade. Então é a partir disso que nós queremos fazer esse primeiro debate. Nós fizemos um requerimento de informação, e no requerimento de informação foi muito disperso, as informações, do nosso ponto de vista, não foram adequadas e foram insuficientes para que nós pudéssemos aqui na Câmara ter alguma iniciativa. Então a gente espera que a gente consiga nesse debate aqui, nessa discussão, poder avançar e trazer elementos que sejam capazes da gente poder corrigir. E também temos na pauta aqui, vamos aguardar outros membros da Comissão de Direitos Humanos que ainda não fizeram presença. Nós também temos um projeto a ser apreciado aqui, que é a autoria do vereador Luiz Cirilo, que institui o programa de conscientização e prevenção da alienação parental em Campinas. Mas esse projeto é um segundo ponto de pauta. Se nós tivermos quórum aqui, a gente vai apreciar e dar o parecer para esse projeto. Então, eu queria consultar aqui. Quem começa? Doutora Pia, presidente. Eu gostaria que o Carlos Alexandre começasse,
porque ele preparou todo o material muito bem preparado. Nós já conversamos a respeito disso. E então ele vai apresentar toda a sequência e como ele foi presidente do CONDEMA quando essa pedreira estava se instalando, e ele lutou bastante para ver o licenciamento como estava sendo feito, se estava regular. E agora o que nós temos é a sequência todo o trabalho que foi feito, que ela está operando, provavelmente sem licença de operação, porque nós solicitamos o alvará de funcionamento e nos foi respondido que eles estão sem o alvará de funcionamento. Então, eles até emitem nota fiscal, tudo, mas é uma nota fiscal sem nenhum valor, porque eles não têm o alvará de funcionamento. E o fiscal da prefeitura, mediante essa denúncia do CONDEMA, foi até lá e o que ele fez? Ele fechou as operações, mas eles estão operando clandestinamente, inclusive com faixa, com tudo. E só esclarecendo vocês, quem que é o CONDEMA? Que nem todo mundo conhece. O CONDEMA é a voz da população dentro da Secretaria do Verde, dentro da Prefeitura. Nós não somos, nós temos uma ligação, sim, com a Secretaria do Verde, porque nós fomos instituídos junto com a Secretaria do Verde, mas nós somos independentes. E o que o CONDEMA tem poder deliberativo, isto quer dizer, se nós percebemos que alguma coisa está irregular, nós temos o direito de denunciar e essas denúncias têm efetividade. Não é o que nós achamos, realmente é uma coisa efetiva. Então, neste caso, nós estamos aí com uma voz muito séria. Perfeito. Então, isso é importante para nós, até depois queria que vocês pudessem pronunciar também, porque nós queremos fazer oficialmente também, além da reunião da Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública na Câmara Municipal, convocando todas as instituições que, porventura, tenham algum grau de responsabilidade, né? Convidar a CETESB, convidar as próprias empresas operadoras ou responsáveis que estão nesse espaço, para que a gente possa também discutir essa política como um todo, para que a população possa ter controle social sobre essas concessões que o município tem dado. Então, a voz da população, para nós, é extremamente importante, e que a gente queria já deixar vocês convidados, porque eu tenho tratado com o presidente da casa a possibilidade de ver se a gente ainda teria agenda para esse ano, mas nós queremos envolver o maior número de instituição para que a gente possa também corrigir outros espaços aqui, como Areieiros, que a gente sabe que tem várias dificuldades, mas já fica aqui um pouco o compromisso nosso de poder ampliar essa conversa. Então, eu passaria aqui... Posso falar uma palavrinha? Pois não. O CONDEMA, por favor, convide-nos, porque são temas que nos tocam muito de perto, que é exatamente nós estamos em defesa da população. Então, todos esses assuntos nos tocam muito de perto e, trabalhando em conjunto, nós vamos trabalhar muito melhor. Com certeza, com certeza. Então, eu passaria aqui já para o Dr. Carlos, para que ele pudesse fazer a sua exposição aqui. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar aqui novamente na Casa da Cidadania, que é a Câmara de Vereadores, né? E a gente poder trazer a nossa contribuição enquanto cidadãos que ocupam um cargo de função pública, que ser conselheiro, seja no CONDEMA, CMDU, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, qual seja o conselho, é uma função pública. E essa função pública, apesar de ela não ter remuneração, a gente faz esse trabalho como uma doação nossa, como uma participação cidadã no processo de construção da nossa cidade, ela acarreta, sim, responsabilidades civis e jurídicas.
né? Nós respondemos enquanto conselheiros por prevaricação, por improbidade, caso nós estejamos atuando nos conselhos de forma leniente, conivente com aquilo que possa aferir de alguma maneira infrações legais, né? Então, há uma responsabilidade muito grande da nossa parte em desenvolver um trabalho de uma forma muito técnica. O Conselho de Meio Ambiente, a gente tem uma experiência aí dos últimos 6 anos em que a gente fez uma reestruturação do Conselho. A reestruturação que deve passar por todos os conselhos. Todos nós devemos ter partido. Sem dúvida nenhuma, é importante participar do processo democrático do país e principalmente você estar no partido político para você poder entender e se você tem a sua identificação ali você poder desenvolver a sua atividade política. Mas é importante também que nos conselhos de meio ambiente a ideologia partidária fique da porta para fora. E lá dentro nós discutimos políticas públicas inerente a os ideais particulares de cada um dos representantes ali, através das suas representações partidárias, né? Por outro ponto de vista, a gente tem daí no partido representante em outras instituições, como é o caso das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e da Câmara Federal. E do Senado, naturalmente, o Congresso de uma forma geral, que são canais aonde nós buscamos daí sim a representatividade política, que é o legislador, né? No sentido de que ele possa estar acompanhando do ponto de vista a aplicabilidade adequada da legislação e ao mesmo tempo buscando em função do contexto contemporâneo, novidades tecnológicas, novidades jurídicas e tudo mais, a atualização da legislação, porque a legislação ela também acaba ficando muitas vezes retrógrada diante do contexto de desenvolvimento que nós temos, principalmente em termos tecnológicos. Então, os vereadores, os deputados de uma forma geral, estaduais e federais, eles acabam tendo, junto dos senadores, um compromisso de estar o tempo todo monitorando esse processo de gestão pública através da legislação, para que eles possam também ajudar na operacionalização de termos aí leis que norteiem a atividade humana de uma forma que ela possa trazer equidade e sustentabilidade ambiental para a qualidade de vida das pessoas e das cidades. Com esse preâmbulo aí, eu gostaria de enfatizar que a gente tem um vídeo, vereador, muito importante, que eu acho que a gente começa por ele, porque ele traz o histórico já de quando eu era presidente do Conselho de Meio Ambiente e que houve essa retomada desse pedido de licenciamento para a operação desta pedreira em si. Só que naquele momento, o fato dessa pedreira, ela é um dos problemas que nós temos aqui, né? E a oportunidade de nós termos aqui, através da comissão que o senhor representa, a abertura para que a gente possa discutir com mais afinco isso, mesmo após todas as inserções que nós tentamos através do CONDEMA, junto à administração pública, junto à CETESB, junto ao Ministério Público Federal, junto ao Ministério Público Estadual, nós tivemos êxitos até uma parte, e depois a gente tinha lá algumas decisões de legislação de fórum administrativo, por exemplo, as decisões de diretoria da CETESB, elas têm um peso no sistema de procedimento do licenciamento ambiental, né? E é uma das críticas que nós fazemos para a mineração no estado de São Paulo. Você tem lá uma leniência no processo muito grande de licenciamento de uma operação que ela é importante. Nós precisamos ter o insumo mineral para o desenvolvimento, para a produção, para a construção, para tudo. O CONDEMA não tem, de maneira alguma, óbices aqui haja o uso devido dos recursos naturais, né, para que a gente possa subsidiar a nossa economia, que também é papel importante na inclusão das pessoas, na geração de emprego, na economia da cidade. No entanto, a gente não pode, com isso, criar um problema para as gerações futuras, criar um problema para a contaminação ambiental e até criar um problema para a economia quando você deixa um rastro, né, igual o caso de Mariana, igual o caso de Brumadinho, que nós estamos vendo aí. Horas, se no caso de Mariana e de Brumadinho, com mais de 300 mortes em um,
né? No outro, uma destruição também gigantesca, graças a Deus, né? Não teve o caso de morte, não foi igual ao de Mariana. Eu estive em Mariana, a convite, né? Para fazer vistoria lá pela Federação dos Conselhos de Meio Ambiente e assim pela Nama Brasil, que eu represento a diretoria de conselhos. E assim eu fiquei muito chocado. É uma situação que até hoje a população lá não solucionou isso. Teve uma reportagem da Globo há poucos dias atrás aí, nós estamos para o 3º, 4º ano pós-Mariana e não se indenizou ninguém praticamente. Não se resolveu o problema das casas das pessoas, não se resolveu nada, né? Criou-se uma fundação lá, jogou um dinheiro lá no fundo. E aí, vamos trazer isso para o nosso contexto. Tá? A gente pegou essa pedreira como um ícone, porque ela já está lá praticamente quase uns 20 anos. E ela sempre foi foco de discussão da população daquele entorno que sofria o impacto da operação. E o impacto da operação ele sempre vai existir, por mais que ele seja minimizado através de controles contingenciais do processo de engenharia que estão estabelecidos na regra do licenciamento ambiental, nas normativas da BNT e tudo mais, eles ainda assim geram um desconforto. Por isso que esse tipo de empreendimento ele é direcionado com uma autorização, e sempre há o EIA-RIMA e há audiência pública. Por quê? Se você vai abrir ele num lugar onde você tem uma distância segura da população mais próxima, né, ou de um ambiente ecológico, um corredor, um ícone ambiental que demanda um cuidado especial por causa também da fauna, né, e da flora ali, você vai ter que ter um regramento. Você não vai dar autorização para o cara abrir uma pedreira onde você tem vizinhos 500 metros ali com residências, sofrendo o impacto de transporte, que é caminhão saindo todo dia, né, em determinados horários. O dia que tem a operação, apesar de nós termos uma operação hoje mais moderna, que eles chamam de microexplosões, o manejo causa a poeira, aquela poeira ela cria uma aspersão e ela é um problema sério. Eu faço uma indicação à comissão aqui para que ela faça um levantamento, pegue dos postos de saúde da região do entorno do aterro sanitário e pegue também lá da pedreira, né? E pega todo o laudo dos últimos 20 anos dos problemas recorrentes de saúde que aquela população acusa. Eu tenho um processo que eu acompanhei em Várzea Paulista, a gente fechou o aterro sanitário de lá e a gente conseguiu fazer exumação do corpo de uma pessoa que faleceu em função do gás metano. O gás metano, ele mata por asfixia. Tá? Só que os outros produtos que são gerados, que dá o mau cheiro e tudo mais, que é da decomposição do lixo, é por causa do calor, durante o dia, com o calor, a molécula dele procura o calor. Então o metano sobe e por isso que ele traz aquele cheiro ruim, fica aquele mau cheiro, o odor no entorno. E por isso que tem os flyers que ficam ali queimando no lixão. Até o lixo ter gerado um período, né, de gestão, de maturação, para que ele possa ser operado talvez num sistema de coleta do gás para uso em energia. Tem todo um processo tecnológico, tem toda uma demanda. Então eu estou usando alguns exemplos, porque a gente não está aqui só por causa da pedreira ali. A pedreira é um ícone grave, inclusive, com algumas denúncias que a gente tem agora, que é um problema já antigo que aquela população sofre, né, e que a gente acabou tendo, mesmo com os encaminhamentos do CONDEMA, o Ministério Público Federal e o Estadual acabaram tendo que dar a anuência deles de não prosseguir com a denúncia que nós tínhamos encaminhado, porque a CETESB foi lá e entregou um monte de documentos onde ela acaba dando a condição. E aí, o que diz a lei? Os senhores vereadores lidam com a lei direto também aqui, fazendo legislação. Se a lei dá o direito de um empreendedor a ele adquirir a autorização para que ele possa exercer aquela função, o município, o estado, a federação, nem juridicamente, não se consegue impedir o direito, é um direito adquirido. E é ruim isso? Não, é correto, faz parte do processo. Faz parte do processo de viabilizar empreendimentos, né? A gente tem o direito, constitucionalmente, de empreender, mas desde que esse empreendimento ele seja saudável de uma forma geral.
Tá? Então, para a gente ser mais objetivo aqui, a reportagem vai falar sobre um levantamento que a gente fez de mais de 25 áreas de uso mineral aqui na cidade, senhor vereador. E o nosso questionamento para a CETESB à época, e ela respondeu, ela respondeu para o G1, na reportagem fala, nós vamos passar aqui agora a reportagem, na época, já em 2015, 2016, a CETESB já falava que não tinha gente suficiente para atender fiscal, porque eles têm 14 fiscais para 9 municípios, numa região territorial gigantesca e com uma demanda gigantesca que é a nossa. Então caberia o quê? Nós sugerimos à época a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto do Conselho de Meio Ambiente, que a gente fizesse uma força-tarefa para a gente criar um trabalho dentro do convênio. A Lei Complementar 140 já dá ao município de Campinas o direito de licenciar e ser a jurisdição sobre vários aspectos do licenciamento ambiental. Então, na fiscalização ambiental, se a CETESB não pode, mas está sob a jurisdição da CETESB, o licenciamento de mineração, necessariamente ela poderia fazer um convênio para que a coordenadoria municipal ela também exercesse o seu papel de forma mais veemente, né, junto à fiscalização dessas situações. A questão das areias que o senhor citou, nós estamos com assoreamento dos nossos mananciais. Eu tenho um endereço que diz que o endereço é aqui, o cara está operando a quilômetros abaixo. Como que pode um negócio desse? E isso já foi passado da vez passada. Então, que nós não estamos aqui para ficar fazendo denúncia vazia e nem criticando, não personalizando a questão. Eu não personalizo nada. Quem personaliza é o judiciário e o Ministério Público a partir do momento que ele detecta uma infração jurídica legal. Então, eles vão lá, né, e atuam dentro do papel deles. O nosso papel aqui é salvaguardar que os procedimentos, como é o papel de um Conselho de Meio Ambiente. O Conselho de Meio Ambiente ele não é somente fiscal e denunciador. O papel principal do Conselho de Meio Ambiente é ser o norteador e o gestor do sistema de política de licenciamento e de sistema ambiental, da gestão ambiental territorial do município. Se a administração pública ela está conseguindo ser eficiente em exercer tecnicamente as exigências, cumprir com o seu papel para que as operações que são autorizadas no município atentam à lei. É esse o nosso papel. Não estando, a gente faz os nossos chamamentos lá dentro. Aqui foi feito. Então nós estamos pedindo. E aí a Secretaria do Verde não conseguiu dar prosseguimento nesse quesito. Né? Certamente por quê? Porque não houve por parte da CETESB qualquer tipo de também alinhamento. Outras prioridades, né, que acontecem aqui, a gente teve a questão do próprio aterro Delta, que o Condema é o protagonista no encerramento total dele, porque eles estavam tentando reabrir uma ala, estavam tentando. A gente conversou. O secretário Paulela foi com toda a equipe lá, apresentou para nós da Câmara Técnica e a gente avaliou tudo isso. Entendeu? Demos o nosso parecer e aí, na própria apresentação deles, eles demonstraram uma fragilidade e quando a gente questionou judicialmente, o Ministério Público entendeu que estava correto a nossa leitura técnica e que não tinha que voltar a ter o aterro Delta, que já é fruto, né, de uma operação cheia de problemas. Né? Tem os seus méritos, à época, tem coisas boas que são feitas. Eu não estou aqui para crucificar ninguém. Né? A gente acha assim, gestões elas fazem uma opção. Eu vou optar a minha gestão por esse caminho. E aí ela deixa o caminho tudo para trás. E aí cria problema. É difícil ser gestor público. Não é fácil ser gestor público. É muito complicado. Né? Agora, as prioridades elas têm que vir de forma que elas possam atender o maior número de cidadãos possivelmente. Não meia dúzia, que é a meia dúzia que está mais bem situada, mais bem estruturada, né? Você tem bons benefícios para os melhores bairros de Campinas e para os bairros mais carentes você acaba tendo uma deficiência muito grande para se alcançar soluções ali e atender a população. Então, assim, essa introdução foi importante, vereador, porque na audiência pública eu sugiro também, né, a título de o Condema cooperar com vocês na estruturação dela, se os senhores entenderem assim, não que a Câmara não tenha sua capacidade para fazer isso, pelo contrário, só a título de informações, né, que a gente tem lá na mão com documentos. Mas a título de nós discutirmos a questão da mineração de uma forma muito séria aqui em Campinas, geral.
geral. Quem tiver mais problema vai ter que entrar na ordem com maior esforço. Quem tiver com menor problema vai fazer um esforço menor, mas vai ter que se alinhar. A gente tem que botar regra nisso daqui. É muito recurso natural, muito dinheiro, muita coisa clandestina acontecendo aí, né? Aterros clandestinos que a gente tem aqui também, botaforas clandestino. A questão do resíduo da construção civil aqui é outra coisa que pode entrar nessa pauta como um dos itens seríssimos, entendeu? Meu, é um absurdo, eles multam aqui o pessoal de caçamba que é registrado, cadastrado, porque são os únicos que eles têm cadastro. E as caçambas que são clandestinas e que jogam lixo em qualquer lugar, a CETEC, a ENDEC, CETEC, não sei, a CETEC, eu acho, não multa porque... nós não temos como localizar horas. Isso é para fiscalização, eles que têm que ir atrás. Aliás, essa CETEC aí, se vocês pegarem cemitério, toda essa questão de placas, cobrança de uso de território público, eu não sei porque que o Ministério Público até hoje não teve coragem de fazer um enfrentamento com esse... Tem um pessoal lá dentro que é um condado, pode entrar quem for no comando da CETEC lá, quem manda lá é aquele povo que está lá há alguns anos já, né? Eu nem sei como é que é feita a questão de cuidados com os falecidos. Preparação de corpo, como que está o sistema de controle de água, da limpeza, quando lava o corpo, quando prepara o corpo, se aquilo está sendo jogado no esgoto comum, ou se tem um sistema adequado ou não. Então tem tanta coisa séria que essa comissão podia entrar, né? Que hoje a gente já bebe Claro, Campinas tem aí uma referência de esgotamento e saneamento. Só que o protocolo hoje de análise de água geral, que é dado por lei federal, ele não analisa várias outras coisas. Então a gente está contaminado, a doutora Silvia Brandalize está fazendo palestras direto da questão do câncer infantil. Está todo mundo tomando a água no Brasil, aí não é uma prerrogativa de Campinas. No Brasil e no mundo, nós temos uma dificuldade gigantesca que as pessoas não sabem do problema que é tomar a água. Com a quantidade de hormônio e outros componentes. Vou dar um exemplo, você está tratando de câncer e você está tomando os remédios químicos na sua casa. Você vai e usa o toalete. Vai para o esgoto comum. O sistema não trata o químico persistente que é daquele medicamento e que é tratado ali. Da mesma forma que um poço de gasolina vazasse e contaminasse o lençol freático e a água, ia ficar o persistente também dos furanos, dos benzenos que são daquilo ali. Você vai beber aquela água de novo, vai fazer xixi de novo, aquilo vai continuar, ele não acaba nunca, é um ciclo, ele é persistente e a contaminação vai aí, né? Mas vamos voltar para o foco. Eu vou passar o vídeo e eu fiz esse preâmbulo, vereador, para vocês poderem aqui, nós temos o vereador, desculpe, pastor Elias aqui também presente. Eu ia pedir licença para apresentar e agradecer a presença do vereador pastor Elias, que também é membro da nossa comissão. Pastor, fica à vontade. Tá? Então, assim, a gente tem uma situação muito grave e que é mesmo uma questão de direitos humanos. A gente tem direito a ter qualidade de vida, ou minimamente a gente ter clareza de como estão as coisas. Como que estão as coisas? As pessoas precisam saber. Né? Então tem muita coisa boa que está sendo feita, mas há equívocos graves aí de uma forma geral. E a gente precisa, como diz a Agenda 21, em 92, quando a gente teve a Rio 92, a Eco 92, a carta da Agenda 21 foi aqui que ela foi preconizada, através do painel do IPCC que discutiu e se saiu com o ideal da Agenda 21, que hoje com as 17 ODS, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, ela retoma. A Agenda 21 ela retorna nesse processo. Nós pensamos de forma global, mas a gente tem que agir local. Então nós precisamos ter aqui na Câmara de Vereadores, né, o bastião de defesa da salvaguarda da legislação que dê garantia à equidade e sustentabilidade para a população, inerente às lideranças políticas, às representações, quem está no governo, quem não está. Isso é responsabilidade. Isso é uma coisa muito séria. Não interessa se eu gosto do Jonas, não gosto, se o fulano gosta do Carlão ou não gosta. Não tem nada a ver isso. A gente é republicano, nós estamos num país republicano, a gente precisa tratar de forma republicana as nossas instituições. Olha o que a gente está vendo aí no país, em nível federal. Há quanto tempo que a gente está com essa falta de leitura do que é ser republicano, de respeitar o limite do outro, o direito do outro pensar diverso. Lá no Condema, né, doutora Pia, a gente tem várias pessoas e várias representações, né? E a gente aprendeu a pensar diferente. O pensar diferente é importante. Não é só o que o Carlos Alexandre quer. Eu vou ter que ceder para poder permitir que
o direito de outro também Posso seja fazer um inserido, parênteses, né? pequeno parênteses? Antes da gestão do Carlos Alexandre, havia embates muito sérios exatamente por essas divergências. E o Carlos Alexandre foi amenizando, foi chamando as pessoas da oposição para trabalhar junto. Foi um resultado excelente. Hoje em dia, aqueles que eram contrários, eles são nossos aliados, eles ajudam a fazer uma gestão melhor. Tanto que a gente tem lá, faz 3 eleições seguidas, praticamente, que a gente tem por aclamação a eleição. Há consenso de formação. E todo mundo participa. Então, assim, lá a gente não tem que brigar. E estar presidente do conselho é uma função de gestão. Como o presidente da Câmara. O presidente da Câmara não é mais vereador do que nenhum outro vereador aqui. Pelo contrário, ele tem o trabalho de administrar a casa. O papel dele é administrar a casa. Ele não manda mais do que ninguém. Ele é dono da pauta. A pauta ele pode fazer, é uma prerrogativa que ele tem, né? De ter essa situação. Mas, de forma geral, é isso. E assim, tratando-se da questão minerária em Campinas, nós precisamos fazer com que CETESB, a Prefeitura de Campinas, né, a Câmara de Vereadores, os órgãos gestores da área de meio ambiente, como é o caso do CONDEMA, né, e qualquer outra instância, o próprio comitê do PCJ, porque a gente tem a questão da mineração nos cursos da água e o PCJ, o Comitê das Bacias Hidrográficas tem um papel importante nisso, pode estar no meio também, né, eles devem ter informações bacanas. A gente precisa necessariamente fazer uma construção para que a gente tenha uma política de gestão, de controle, de fiscalização nessas operações muito mais eficiente. Ela é muito carente. E quem paga é a população que vive no entorno. Porque eu vou colocar agora a matéria e vocês vão ver na época a entrevista que foi feita com as pessoas que moram lá do lado, inclusive também. E a matéria, ela sintetiza o levantamento que a gente fez. Depois eu termino com a outra apresentação, que tem mais alguns slides bem rápidos, que é a documentação sobre esse caso como referência, ok? Então eu vou primeiro aqui, depois eu volto lá. A atividade das mineradoras de Campinas está preocupando o Conselho Municipal do Meio Ambiente. O CONDEMA fez um levantamento das empresas que atuam por aqui e aponta a falta de informação e de uma fiscalização mais rigorosa para acompanhar de fato se elas têm seguido as regras de exploração. Vamos ver aqui. O município de Campinas tem hoje 44 áreas de exploração mineral licenciadas pela CETESB. São pontos de extração de pedra, areia ou argila. Essas atividades precisam ser monitoradas, pois causam impactos ao meio ambiente. Nas áreas de exploração, por exemplo, de areia em cursos d'água, dependendo da classificação do rio, ele pode estar contaminado num determinado nível. E uma operação inadequada pode desviar curso de água para uma outra área onde ele vai contaminar lençol freático. Dando um exemplo. Para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONDEMA, o que preocupa é que não há controle rigoroso sobre a atividade dessas mineradoras. Com base no cadastro da CETESB, o CONDEMA fez um mapeamento das empresas e achou o local de extração de 25 delas pelas imagens de satélite. As outras 19 mineradoras não puderam ser mapeadas por falta de informação detalhada do endereço. Também chamou atenção a localização de 23 pontos de atividade de mineração que não correspondem aos endereços licenciados. É imprescindível que a gente entenda exatamente aonde que é a área que foi dada a licença. Primeiro, para que a gente possa acompanhar se a operação está sendo feita dentro da regra do licenciamento ambiental e, principalmente, para acompanhar o encerramento dessas operações. A próxima etapa vai ser um trabalho de campo, visitar uma a uma as áreas das mineradoras. Isso vai ser feito com a ajuda de fiscais da Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável de Campinas. O CONDEMA quer descobrir possíveis irregularidades nessas atividades. A entidade também está preocupada com a recuperação das áreas onde as atividades de extração mineral já foram encerradas. O mapeamento identificou 6 crateras no município, mas 3 estão abandonadas. Esta pedreira já deixou de ser explorada há mais de 15 anos e até hoje não foi executado o plano de recuperação de áreas degradadas, uma exigência que é feita no momento da concessão. Isso só comprova a fragilidade da legislação em termos de controle sobre essas mineradoras. A regional da CETESB em Campinas tem um número pequeno de fiscais, são apenas 14 para atender 9 municípios. O presidente do CONDEMA diz que existem muitas saídas para a pedreira desativada. É prática se indicar recuperação de aterros de inertes e área de operação de recuperação de resíduos da construção civil. Outra pedreira que está desativada, só que há menos tempo, é esta na estrada que liga Campinas à Hortolândia.
A empresa Brasplan quer assumir a exploração sem uma nova licença ambiental, mas o Condema é contra. E os moradores de bairros próximos, como o Boa Vista, também não querem mais ver a pedreira em atividade por causa das consequências para a vida deles. Muito incômodo, muito tremia, rachava as paredes das casas, as pessoas se assustavam, né? Porque tremia o chão. Se começar tudo o barulho lá, aí ninguém tem sossego aqui. Agora se voltar tudo de novo, nós está perdido. Eu não gostaria, não. Parece que agora está ficando todo mundo em alerta, né? Bem, a CETESB informou que vai aguardar a chegada desse mapeamento concluído, né, do Condema, para apurar, então, o que aconteceu. Aí a gente foi tentar localizar os responsáveis, né, pelas 2 mineradoras citadas na reportagem do Soso, mas a gente só conseguiu falar com a Brasplan, que mesmo assim, até o momento, não deu nenhum retorno, não. Eu não sei se ele passou o vídeo na TV para o pessoal que está assistindo, será? Não. Ah, não pode passar mesmo, é uma informação pública. Nós é que vamos ter que divulgar. Bom, enfim, isso seja fica aqui por parte do seja Condema por o manifesto de que encaminhamento ao presidente da Câmara de Vereadores que precisa ser revisto isso, senhores vereadores. Isso aqui é informação pública. Aqui não tem disputa de... A TV Câmara não é uma TV comercial. Então não tem problema nenhum ela poder trazer matéria dessa, claro, matérias com esse fim, que é um fim informativo, que não está trazendo também nenhuma ofensa pejorativa a ninguém, a gente só demonstrou, né? Matérias que tragam, tecnicamente, informação para que os senhores vereadores possam se embasar para o debate interno de vocês, eu acho que elas são... importante, isso aqui é uma casa da democracia. O item mais bacana que seria para a população, para quem estiver assistindo a TV Câmara, não ficou disponível, mas eu acho que fica, talvez, a gente vai tentar divulgar o site na página na internet, a gente vai tentar ver via Condema como que a gente consegue fazer isso, a Câmara de Vereadores também. Bom, enfim, vamos seguir na apresentação. A apresentação pode aparecer lá? Essa apresentação vai aparecer, não? Sim, pode. Então eu vou entrar nela já, para eu dar uma sequência e não tomar muito tempo Aí, vamos lá. Bom, enfim, a gente pegou então, com a questão mais ampla que vocês puderam observar e os ouvintes que estão acompanhando a TV Câmara puderam pelo menos ouvir sobre a reportagem, né? Eu vou passar o link depois, porque dá para vocês verem pelo link, acessar a internet agora e poder acompanhar, né? A gente está fazendo aqui, encaminhando uma nova denúncia referente a essa questão especificamente ali do Boa Vista, né? A gente tem um acompanhamento que foi feito, o Condema tomou ciência e vem acompanhando depois dos nossos questionamentos o processo de licenciamento lá da CETESB. Não podemos discutir, o MP falou que a documentação estava atendendo às exigências que caberiam a eles ter o direito da operação, então nós acompanhamos. Eles tiveram um problema de quase 2 anos e meio para poder se instalar lá agora, porque eles não conseguiam cumprir. Para eles poderem voltar a operar lá, eles teriam que ter exatamente a infraestrutura de maquinário e a posição desse maquinário no layout da operação de engenharia exatamente igual e com os mesmos equipamentos que a licença concedida para o operador anterior tinha, dado o fato que não foi feito o EIA-RIMA e um novo licenciamento. Então eles teriam que minimamente se adequar ao regramento pré-estabelecido no licenciamento anterior que eles estavam assumindo a operação, tá? Bom, enfim, com isso, de repente daí eles tinham um outro problema. A cava tinha acumulado água da chuva, tinha um lago profundo lá, com mais de 20 metros de água, eu acho. Então, e antes da operadora sair, ela fez uma última explosão. E ficou uma quantidade no fundo lá que ainda pode ser operada e retirada de lá. O que está acontecendo é que eles não estão com autorização para operar ainda, mas eles esvaziaram a água e eles estão pegando aquele produto que tinha sido explodido já, né, da pedreira, que já está lá, e estão coletando isso e estão vendendo. Aí o que a gente fez? Bom, dado o fato de que eles tinham uma licença
de instalação e a de operação estava no aguardo, a gente fez o quê? Eu não vou fazer juízo de valor. Conversei com a presidente do conselho e nós encaminhamos, a pedido da Câmara Técnica, a presidente oficiou a Secretaria de Serviço, a CEPLUR, no sentido de que ela nos informasse a respeito do alvará de operação. E é esse documento que os senhores têm, que nós recebemos no dia 21 de outubro, agora, dizendo que não havia nenhum alvará concedido para a operação dessa empresa. Em off, tá? Eu estou colocando isso, é uma informação que eu obtive assim em conversas, e eu preciso aferir a veracidade dela, mas eu não duvido muito, é de que há também um problema. Parece que eles até deram entrada no pedido aí, mas a prefeitura, seguindo o protocolo correto, quer que a área seja cadastrada para IPTU. E a área está cadastrada para a INCRA. Certamente eles vão ter que pagar uma fortuna de IPTU para a cidade. E a empresa não quer pagar o IPTU. Então eles querem explorar o meio ambiente da cidade, numa área próxima à população, sem ter um plano de gestão de conflitos com a população, que isso é obrigatório. Não sei como a CETESB não está exigindo, né? E ainda não querem pagar o IPTU para a cidade. Eles querem ganhar dinheiro da cidade e não querem pagar o imposto para a cidade. Quer dizer, obviamente, essa informação precisa ser aferida com mais critério, mas eu não duvido disso, não, né? E a gente já está providenciando o pedido de informações e fica, senhor vereador Carlão, por favor, que o senhor também aí, que a comissão solicite isso, quanto à questão do cadastro dessa área. Se essa área está cadastrada como urbana ou como rural, né? Qual é a situação dela? Acho que é uma informação que os senhores vereadores conseguem para poder aferir isso, né? A gente com uma deficiência de orçamento aí para poder cumprir uma série de compromissos com a cidade e o cara quer faturar milhões sem minimamente e causar impacto ambiental sem querer cumprir com a obrigação dele. Enfim. Aí a gente tem a assinatura lá do departamento, né, da CEPURB, que nos informou com a data e tudo mais. E aí eu tenho aqui a licença de operação, validade até 8/8/2020. Então eles tiveram a licença de operação concedida, né? Mas não com uma série de condicionantes que eles tinham que cumprir, certo? Esse documento também a gente já encaminhou para a comissão e o que precisar mais, né? Aqui tem mais sobre a licença de operação e o que eles têm que cumprir para poder operar, né? Aí aqui eu tenho provas de notas fiscais emitidas aí, que são documentos que já estão na mão também da comissão e que tem data aí de agora, né? Das semanas que passaram aí. E tem mais ainda, esses caminhões estão saindo acima do peso permitido para o uso da estrada que tem ali. Isso é um problema sério que nós temos no estado de São Paulo. Tem que tomar cuidado para falar as coisas aqui, porque, né, mas havia um esquema muito grande aí com Polícia Rodoviária Federal que, né, ganhava para poder deixar os caminhões trafegarem acima do peso, né? Então, assim, no lance da questão do minério, eu não posso... Eu sei que há um compromisso, inclusive, das operadoras, da associação aí das mineradoras, que decidiram de agora em diante operar dentro da regra. E que não vão mais fazer isso. Não sei a que ponto que está. Ministério Público que se mobilize. Ele tem estrutura, é pago para isso. A gente é cidadão. A gente paga o imposto para todo mundo poder atuar nos seus cargos públicos de acordo com o que a lei nos exige, né? E aqui, né, a gente coloca para vocês, assim, a gente acompanhou, fez uma demanda, isso foi na sexta-feira agora, a gente colocou uma equipe do Condema, né, acompanhando a pedreira, e aí a gente fez um levantamento, a gente viu mais ou menos 15 funcionários adentrarem o local, conduzindo veículos, carros ou a pé, alguns chegaram de carona na porta da pedreira. Após as 6 da manhã foram observados registros em fotos de 5 caminhões, dos quais também registrados, 2 deles saindo carregados e desses acompanhados, um até o destino da entrega, que eu vou passar para vocês aqui também. A pedreira tem a guarita funcionando normalmente, com trânsito de funcionários, caminhões e carga e fornecedores. Um ponto muito importante registrado de fotos é a presença de uma grande faixa fixada na entrada do local com os seguintes dizeres: estamos abertos, pedreira. Nenhum dos caminhões observados apresentava identificação da empresa que brita. O caminhão BWP 9446, acompanhado até a entrega, descarregou aproximadamente 6 metros cúbicos de brita número 0 em uma obra no número 419 da rua Emílio Ribas. Né? A pedreira fica nessa região ali. Obra pública, não, né?
Não é obra pública, não, é privada, tá? Né? Aqui ainda a localização da pedreira, só para os senhores entenderem. E aqui tá lá, ó, a faixa, estamos abertos, o caminhão lá, né, funcionando, né? A câmara tem identificação de data, acompanhamos o caminhão até a entrega, né? Para a gente não se estender, como eu não passo o vídeo, eu também, ó, tá aqui o trajeto do caminhão inteiro, né? Então eu queria saber se essa entrega aí, a nota fiscal foi emitida e se por acaso a arrecadação do ISS está vindo para o município de Campinas. Porque eu não sei se essa nota fiscal é uma nota fiscal do município de Campinas. Essa empresa ela opera em outros municípios, né? Então, talvez ela esteja emitindo uma nota fiscal que nem é daqui de Campinas. Além do cara estar comprando um minério que é daqui, ele está operando sem o devido alvará, não está sendo recolhido o imposto para a cidade de Campinas. Nós temos uma coisa chamada royalty da mineração e royalty do petróleo, que também é aferido através das emissões de notas fiscais, e a quantidade de exploração minerária, isso aí é pago uma taxa, né, também para arrecadação. Esse recurso, inclusive, vai para o Fundo de Meio Ambiente de Campinas, né? Aliás, é um questionamento que a gente está fazendo ao secretário de Finanças. O Condema está com 18 milhões de reais disponível e a prefeitura não repassa o recurso para o Fundo de Meio Ambiente há 2 anos, né? Isso aí é caso de improbidade administrativa para o prefeito. Né? Ele tem obrigatoriedade, royalties do petróleo, royalties de mineração, tá? A instituição lá, a gente tem acompanhado, foi apresentado, a doutora Pia acompanha como representante do Condema as reuniões do PROAMB, o secretário Rogério Menezes, que é o presidente do fundo, demonstrou a documentação que o PROAMB encaminhou a Finanças e ao gabinete, colocando a situação, que esse recurso precisa ser enviado. Vários projetos do PROAMB, inclusive com pagamento por serviços ambientais, coisas boas que eles vivem divulgando como ganhos da cidade, estão parados nas suas fases subsequentes porque o dinheiro não tem dinheiro para poder dar sequência. Quer dizer, tem o dinheiro e o dinheiro não foi repassado para o Fundo de Meio Ambiente, no Caixa Central da Administração Pública. Então, assim, faço aqui um pedido, já fiz alguns encaminhamentos ao senhor prefeito Jonas Donizete, que durante a sua gestão, nesse aspecto, merece louvores, porque o PROAMB vinha há décadas com uma briga nossa, e o Jonas, nesse caso, permitiu, e o Rogério fez um trabalho importante. A gente conseguiu pegar 5, 6 contas perdidas que tinham lá, que o Condema que tinha o controle sobre aonde estava, de tanto a gente pesquisar, e a gente conseguiu orientar para que o PROAMB pudesse formalizar e reestruturar a condição dele trabalhar. Então, houve um ganho por um lado, mas agora não tem o repasse. Não há justificativa de que não tem dinheiro no município. Minimamente, o recurso do royalty do petróleo e da mineração não é dinheiro de orçamento. Ele é dinheiro de royalty com destino específico. Lei federal que estabelece o seu uso. Já existe uma lei municipal estabelecendo o critério do Fundo de Meio Ambiente. O prefeito tem que respeitar, e se o prefeito talvez até nem está acompanhando isso, talvez seja o secretário de Finanças que está com essa dificuldade lá, mas não é problema, ele não tem que discutir isso. Esse dinheiro não é do município para isso, esse dinheiro é do Fundo de Meio Ambiente, e ele tem que vir para o Fundo de Meio Ambiente, né? Então, assim, a gente tem que colocar os pingos nos is, com todo o respeito a todas as autoridades, etc. E eu tenho certeza que não é vontade do poder público não cumprir com as suas obrigações. Espero que isso seja solucionado o mais rápido possível. Inclusive, esse recurso da parte do royalties do mineração poderia financiar um projeto da própria Prefeitura de Campinas, já que ela não tem estrutura orçamentária, talvez, para poder executar uma fiscalização adequada através da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, ou por falta de pessoal, ou por falta de recurso de automóveis, ou seja lá o que for alegado, entendeu? Eu acho que ele poderia financiar um projeto, né, doutora Pia, que o Condema, inclusive, pode encaminhar o projeto, assinar, fazer indicação do projeto, que o recurso do fundo possa subsidiar um sistema de fiscalização para controle minerário, da operação minerária no município de Campinas, o que vai ser bom para todo mundo, porque é transparente, é claro, é um dinheiro que vem para isso, entendeu? Então fica aqui, senhor vereador, né? Aqui tem mais algumas coisas, tem um vídeo lá também depois, aqui tem também o nosso encaminhamento ao Ministério Público, que a gente encaminhou à época a questão, né? E o Ministério Público analisou a documentação da CETESB e falou, inclusive o Ministério Público Federal, o Dr. Vitorelli, não arquivou o processo. O processo está lá
parado. Se houvesse qualquer novidade, a gente pode resgatar. Nós vamos avaliar juridicamente agora se é o caso de a gente poder mover junto ao Dr. Vitorelli, por causa dessa situação, uma abertura para se rever em nível do Ministério Público Federal a questão desta operação. Mas que ela seja exemplo para que a gente possa fazer um trabalho mais amplo em todas as áreas, né? Para encerrar, senhor vereador, eu gostaria de deixar claro o seguinte aqui. O Condema ele é totalmente apartidário, independente de nós termos as nossas posições. O nosso trabalho aqui é extremamente técnico, claro, transparente. A gente tenta ser republicano, respeitoso, não faço juízo de valor. Como eu coloquei aqui a questão do PROAMB, não estou fazendo juízo de valor da pessoa do prefeito Jonas Donizete, muito menos do secretário de Finanças, mas está havendo um equívoco grave de gestão ali de um recurso que deve voltar para o PROAMB. As outras observações que eu fiz em relação também à questão de transporte acima do peso nas rodovias é algo que a gente também pode começar a lançar um olhar com critério, porque isso dá para aferir. Se a fiscalização funciona, ela pode de vez em quando bater lá para ver como os caminhões estão saindo, entendeu? Deixa o caminhão sair, pega ele na esquina lá, vai passar por uma balança para ver se ele está obedecendo. Nós pagamos uma fortuna de pedágio. E pagamos uma fortuna para as estradas serem construídas através dos nossos impostos. E aí, você tem uma estrutura de estrada com potencial para trânsito, para tráfego com um determinado peso dos veículos de carga, né? E aí, o empresário vem, toma uma atitude dessa, vai destruir as estradas, aí vem depois um pai de família com o carro dele, estoura o pneu, capota o carro, morre ele, morre a família, ou qualquer outra pessoa que seja. É isso que acontece. É isso que acontece, para ir para o ponto mais trágico, né? Sem falar o custo que é isso de ficar fazendo manutenção depois, né? Na situação. Bom, enfim, eu espero que a gente possa ter contribuído de forma bastante valiosa para que a comissão possa dar andamento nos seus trabalhos. Quanto à audiência pública, fica a nossa sugestão de que a gente pode fazer um trabalho a quatro mãos, mas necessariamente que a gente se também debruce, não sobre um caso, mas que a gente se debruce sobre o contexto. Os casos eles podem ser ícones para que a gente possa, né, trabalhar. É importante também a gente criar, eu acho que essa comissão poderia criar um canal com a população lá. Acho que é muito importante. A população está carente e a Câmara de Vereadores tem esse papel fundamental. O Condema ele é restrito. Eu já estive lá, já visitei casa por casa, pessoalmente, fiz a matéria lá do lado deles, conversei com os moradores, que o G1 ia lá fazer matéria, né, na época pelo Condema. Os moradores se falaram, não, nós queremos... A denúncia chegou ao Condema pelas mãos do secretário do Verde, que recebeu protocolarmente essa denúncia, que é a mesma denúncia com abaixo-assinado que os senhores vereadores têm aqui. Fui procurado pelo vereador José Carlos, a questão de mais de um ano aí, ainda quando eu era presidente, depois ainda eu já estava só na Câmara Técnica. Falei para ele, senhor vereador, toda a documentação está disponível no site do Condema, que vocês precisarem, querem fazer reunião, ele ia verificar, etc. Não sei que andamento que ele deu, enfim. É um assunto sério que tem que ser tratado de forma séria, como todos os demais, e eu fico feliz de vocês terem encampado, principalmente a demanda dos moradores que procuraram a Câmara, que não é a primeira vez que procura, já procuraram em outros gabinetes. Eu mesmo encaminhei para o Rossini, encaminhei para outros gabinetes e as coisas ficaram meio que no limbo aí, não sei por que motivo, né? Mas eu também não quero fazer juízo de valor. Eu sou amigo de todos, sou parceiro de todos, mas a verdade ela é única e clara. Na minha função como conselheiro, eu não tenho amigos. Eu tenho a minha obrigação, né, de lei de cumprir o meu papel, sem fazer juízo de valor de ninguém, mas tá aí. Parabéns pela iniciativa e estamos à disposição. Obrigado, Carlos. Eu antes de eu ir para a mesa, queria ouvir os moradores, as pessoas que estão aqui, mas eu queria... eu recebi aqui da TV Câmara que ela não pode transmitir ao vídeo de outra emissora sem a devida autorização do direito de uso de imagem e voz, que deveria ser emitido pelo IPTV. Mas eu acho importante a iniciativa sugerida da gente procurar a presidência da casa, porque talvez a presidência pode pedir essa autorização para as emissoras em geral, para que a gente não tenha essa dificuldade. Queria, antes de abrir aqui para os participantes, vereador, queria manifestar. Gente, boa tarde. Quero cumprimentar os componentes da mesa, o Carlos, a Pia, e também cumprimentar
Vereador Carlão do PT, ouvindo atentamente aí a explanação, colocar a Comissão de Assuntos da Região Metropolitana, que atualmente eu presido, e Vossa Excelência também faz parte dessa comissão, à disposição para que a gente fazer os encaminhamentos também junto com essa Comissão Permanente de Assuntos da Região Metropolitana, porque se trata de um assunto bastante abrangente e que vem contribuir. Então, a gente fazer isso ombreados, né, se Vossa Excelência assim entender. Aliás, nós já tivemos uma conversa, talvez há uns 15 dias, 20 dias mais ou menos, né, vereador? Nós tivemos uma conversa no plenário justamente falando sobre a pedreira ali na estrada que liga Campinas a Montemor. Falando sobre as dificuldades que os moradores da região têm, porque ali, os senhores melhores do que eu sabem, que os bairros vizinhos estão em cima do mesmo maciço, inclusive eu, morador daquela região do Parque Santa Bárbara, a minha casa é no Parque Santa Bárbara, e lá a gente sente a trepidação das explosões quando aconteciam, né? De fato, a pedreira está operando, não sei se em sua totalidade, mas se não está operando ainda no máximo, certamente caminha para isso, e os problemas que outrora a região teve, ela vai voltar, eles voltarão. Então, eu coloco a nossa comissão, o vereador, à disposição para que juntos a gente consiga avançar um pouquinho, aí ter um pouquinho mais de peso. Sugiro, inclusive, que seja colocado nesse documento essa questão do repasse, que é algo extremamente sério e importante, porque é a verba que o Conselho precisa para fazer as suas operações, atuar, trabalhar, enfim, aquilo que é de direito, não é nenhum favor que será feito, né? É um direito que precisa ser repassado, e aí eu assino com Vossa Excelência, seja na comissão dos direitos, quanto a Comissão de Assuntos da Região Metropolitana, pedindo a informação do prefeito acerca do repasse nessa casa de 18 milhões ou mais. Obrigado. Perfeito, vereador. Eu agradeço e acho que a iniciativa é essa mesmo, porque a demanda ela está dentro da região metropolitana, né? Porque mesmo as que estão abandonadas, então acho que é pertinente, vamos encaminhar com certeza. Então, queria abrir antes, depois a gente devolve para a mesa para vocês responderem algumas questões que porventura venham dos moradores. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, companheiros, vereadores, pessoal da mesa. Meu nome é Gerry de Oliveira, eu sou da Rádio Comunitária Noroeste FM, que encaminhou a denúncia ao Carlão sobre essa situação da pedreira. Queria colocar algumas questões que para mim é interessante. Primeiro, sobre a audiência pública, né? Já é complicado a gente vir para uma Câmara tão longe, né, nesse horário, onde a maioria do povo trabalha. Porque o pobre produz. Né? O pobre produz a riqueza, o rico não. Né? Banqueiro pode vir aqui, trabalhador não pode. Então, por que a gente, já que tem vereadores aqui, propor audiência pública em horário onde o povo possa estar, né, num horário que ele possa estar, ou quando não também, como é de interesse da comunidade envoltória, que é Santa Bárbara, Boa Vista, por que não fazer uma audiência pública no local? No local. Aonde a população está envoltória. Acho que tinha que pensar, os vereadores, pensar um pouco nisso. Democracia não é somente a gente ir lá uma vez a cada 4 anos e apertar o dedo. Democracia é participação popular. E isso está errado. Isso está errado, esse regimento está errado. E precisa alterar isso. Fica aqui o registro da Rádio Noroeste e que a gente quer debater democracia de verdade. Não essa caricatura que a gente vê aqui. Né? A outra questão, Carlão, que eu quero colocar para vocês de forma bem tranquila,
Por que nós da periferia, os do lado de trás da linha do trem, só nos mandam esse tipo de coisa? Né? Tá aí o pastor Elias, eu sou morador há 50 anos da Vila Boa Vista, é para lá que se coloca lixão, é para lá que se coloca pedreira explodindo, é para lá que se coloca todos os problemas. E no Cambuí está tudo bonito. Aonde está a elite tem uma pedreira, que virou um parque chamado Parque Ulisses Guimarães. E nós? Não temos, já que é para cumprir o plano diretor, cadê o nosso parque linear no Parque Via Norte que está no plano diretor? Cumpra-se o plano diretor nessa questão. Está aí um belo espaço para se fazer um parque. Agora, o dono desse terreno, fique atento, porque nós temos milhares de pessoas sem teto naquela regiãozinha. Tá? Se não colocar boi lá, nós vamos ocupar para moradia popular. Porque o que está acontecendo ali é especulação imobiliária. Essa é a verdade. É bom ficar atento com relação a isso, viu, vereador? Tá? Tem muita gente já, filhos de moradores do Santa Bárbara, do Boa Vista, do Parque Via Norte, que estão sem casa. E eles querem morar aonde eles estão enraizados culturalmente. Não é levar lá para os Bassoles da vida, com respeito ao Bassole. Mas a gente quer viver próximo da onde a gente foi nascido e criado. Nossos filhos e nossos netos. E não dá para a gente ver essas terras sendo usadas dessa maneira. Que ao invés de trazer a humanização para a nossa comunidade, desumaniza. Agora, falando um pouco sobre essa questão aí da pedreira, essencialmente falando. Eu moro lá há 50 anos, há mais de 30 a gente briga contra a pedreira. Mas é incrível, cara. Passa um governo, reabre. Aí a gente vai lá, faz movimento e caça. Aí reabre de novo, né? E fica esse jogo, né, de empurra, de abre e fecha, abre e fecha. Agora, por que os senhores vereadores que realizaram várias audiências públicas no plano diretor, né, não impediram a exploração mineral próximo de área residencial? Eu já falei isso, não aguento mais fazer abaixo-assinado, abre pedreira. E tem muito vereador que faz isso, eu estou de saco cheio de usar isso daí para querer se autopromover. Como é o Zé Carlos, que coordenou toda a questão do plano diretor para aquela região. Entendeu ou não? Por que agora ele vem com abaixo-assinado, sendo que lá atrás ele era o cara que coordenava isso? Por que ele não colocou um projeto de lei impedindo a exploração mineral em áreas urbanas? Pô, até quando a gente vai ser usado dessa maneira? Entendeu? Não, vamos deixar isso aqui. Cadê o vereador Jorge da Farmácia, que é do Boa Vista? Que é muito bom para mandar cortar mato e pintar guia de branco. Mas cadê o Jorge da Farmácia aqui para debater isso com a nossa comunidade? Ele está correndo desse debate, porque é o governo dele. Porque é o Paulela, que é o secretário de Serviços Públicos, que de uma certa forma, né, assina ou proíbe esse negócio. Então, assim, está na hora de parar de nos tratar apenas como produtor de riqueza deles. Eu convido o companheiro aqui para estar indo debater isso lá na nossa rádio no sábado, né, porque a população está em pé de guerra. E nós, a Rádio Noroeste, não vamos ser apenas uma mídia que observa. A gente vai intervir. E é como eu digo, se a Sabesp, CETESB e a Prefeitura não têm condições de ir lá fiscalizar, agora a gente já sabe que está irregular. Nós vamos cumprir a lei, nós não vamos fazer nada de errado. Nós vamos lá, nós vamos parar aquilo ali. E não vai sair caminhão dali. E se tiver que parar a rodovia para chamar atenção, vamos parar. Porque vai cair casa na cabeça de morador. Esse é o risco. Eu convido vereadores, o pessoal do Condema, a ir na minha casa e ver a rachadura. Eu convido.
Então, olha, eu acho que eu queria propor aqui, Carlão, primeiro, acho que a Câmara poderia chamar um debate lá, aberto, né? Se o regimento ou não permite, é uma outra discussão. Mas, assim, os vereadores podem chamar esse debate. O Condema pode chamar esse debate. Nós estamos escancarando a Rádio Noroeste para fazer isso, né? E chamar o governo também. Porque eu vi esse processo. Esse processo estava rodando na Secretaria do Verde. Tá? E segundo informações de um funcionário que me atendeu por telefone, falou, olha, esse processo vai correr positivamente. Não é porque não tem entraves, é porque o prefeito quer. Falando em off para mim. E como jornalista eu posso dizer, guardo o sigilo da fonte, mas há interesse econômico e político na abertura dessa pedreira. E isso eu digo abertamente aqui, como eu estou dizendo na rádio. Né? Então, assim, é preciso entender que o povo da Boa Vista não está aqui hoje porque a Câmara também não está sendo democrática com o nosso povo. Nada contra a sua propositura, Carlão. Muito pelo contrário, eu respeito pra caramba e você é um cara que nos ouve sempre. Mas o formato da estrutura da Câmara de chamar uma audiência pública em plena segunda-feira, às 2h da tarde, está errado. É muito mais fácil os vereadores fazerem isso a qualquer horário. A gente tem feito na Rádio Noroeste isso. Né? Chamar o debate por completo. Agora, cadê o representante da Prefeitura aqui, da Secretaria do Meio Ambiente? Cadê o Ernesto Paulela? Ah, porque é o Carlão que chamou. A oposição, né? Oposição a um governo que, infelizmente, não merece o nosso respeito. Agora, o que a gente vai dizer abertamente aqui é o seguinte, Carlão, para terminar. Para quem é da periferia, para quem é escorraçado, levado para longe, vamos pegar outros dados interessantes. O BAEP mata aonde? É no Cambuí? Não. É no Campo Grande? É no Boa Vista? É no DIC? Existem duas Campinas. A Campinas das elites e a Campinas dos pobres que estão para ser exterminado. Nós fazemos parte dessa Campinas que está sendo exterminada. Porque uma pedreira que tem lá no Chapadão virou um lindo parque. Para nós, é a casa cair na cabeça. Desculpa o desabafo, Carlão, mas vai ter guerra. Nossa periferia não está a fim de ficar desse jeito que está, não. Ou para isso daí ou nós paramos. Obrigado, Carlão. Obrigado, Ana. Mais alguém? Só antes dele passar, Gé, só queria prestar um esclarecimento. Não tem ninguém hoje aqui do Executivo, porque o objetivo da comissão nesse primeiro momento foi uma discussão interna, mas já nos veio a solicitação de fazer um debate público nas duas regiões. Lá no Brizeiro, né, a população também já pleiteou isso, e também na região da Boa Vista. O objetivo era de instrumentalizar a comissão para que nós pudéssemos... Agora, assim, a audiência pública em si, é possível fazer ela fora da Câmara, é possível fazer num horário noturno, tudo isso é possível. Agora, ela precisa criar a situação, ou seja, precisa ter um projeto para ser discutido com a população. Mas a gente vai encaminhar essa questão. Mas hoje da Prefeitura só não tem ninguém aqui porque nós não chamamos a Secretaria do Verde. Pois não. Uma boa tarde a todos. Eu me chamo Gomes. Doutor Alexandre, doutora Pia, né? Nobre vereador Carlão. Eu sou de uma cidade da Bahia chamada Jacobina, onde nós temos uma mineradora que pertenceu a vários brasileiros, depois, hoje pertence ao Canadá. A doutora Pia, eu ouvi daqui ela falar em sílica, né? Eu queria saber, a pedreira também produz sílica? Não, a silicose é uma doença que... Não, a doença, eu falo a sílica, o produto... Não, eu falei da silicose, sim, não da sim. sílica. A pedreira também produz isso? Não. Não. Ah, então, bom. Ela é uma pedreira de basalto. Agora, o que ocorre é que você, mesmo a aspersão de poeira, excesso dela, mesmo quando você tem outras origens que não é a sílica, pode causar também
doenças similares à silicose. Ela usou uma referência Sim. de problemas respiratórios. Por isso que eu sugeri ao vereador para fazer um mapeamento dos postos de saúde do entorno do aterro, da pedreira, que ele vai conseguir identificar quais são os maiores problemas de saúde lá, que vão ser problemas visuais, oftálmicos, respiratórios, de pele, coisas do gênero. Eu estou pegando o gancho porque eu vi a doutora falar em sílica. Bom, a sílica é um dos produtos para poder purificar o ouro, né? Nós temos uma mineradora na cidade de Jacobina chamada de Cidade do Ouro. Então, o que é que acontece? Nós temos de 800 a 1.000 metros, doutor, que antigamente não tinha esse maquinário que tinha hoje, as chamadas microexplosões, né? Antigamente, um funcionário de CIA, ele mesmo fazia tudo. Furava, botava a dinamite. Hoje a máquina faz isso, né? Então, a nossa cidade hoje, o índice de silicose, né, provocado pela sílica, né, doutora? Sim. É uma coisa absurda, né? E todo mundo fica com a boca na viola, ninguém divulga. É a situação que o senhor colocou aí com relação aos interesses. O companheiro da rádio acabou também de falar, né? Então, falou assim, 20 anos que essa pedreira funciona lá, né? E não se faz nada. Aí você vem com uma CETESP, né? Que eu soube que é um dos órgãos do Estado do Brasil que realmente funciona, diz que são rígidos, né? Mas e aí? Rígido para quem? Até aonde? Né? Então é preciso, nobre vereador, tomar realmente providência. Porque o doutor Alexandre falou que há famílias, né? Então não tem valor nenhum. Pulmões que se arrebentam, né? Casas que se racham e não se toma providência. E pelo visto, doutor, vamos ser realistas aqui agora, não tem solução. A impressão que se tem é que não se tem solução. O nosso presidente diz que desmatar é cultural. É brincadeira. É brincadeira. Vem ministro de economia, faz... Mas a gente quer a coisa, doutor, para ontem. A gente quer para ontem, né, nobre vereador? A gente quer para ontem. E as coisas vão acontecendo e vão se arrebentando. Daqui a pouco, quando o bicho pegar lá, doutor, fecha-se a pedreira por mais 2, 3 anos e volta tudo de novo, conforme o nosso radialista falou, o repórter falou. O nobre vereador, seu bom pastor. Muito bem. Então, essa é a situação do país, né? O que é que falta? Falta querer. Mas eu não quero. Polícia Federal vem, deixa passar o caminhão acima do peso. É brincadeira. Aí entra um governo, conforme o repórter falou, vai tomar providência? Vai nada, não vai. Sabe por quê? Porque eu não quero. Não interessa. Então é hora realmente de se tomar providência, né? A silicose lá na minha cidade, Jacobina da Bahia, não se resolve, doutor. Não se resolve, doutora. Não se resolve, vereador. Então, se aqui uma cidade como Campinas, né, que é esse berço de progresso de tudo, Unicamp, não se resolve, você calcule lá no sertão da Bahia. Vereador, o último acidente acontecido lá acabou sobrando para os caras da mineradora. Porque eles saíram com o transporte para vir para o aeroporto e colocaram peso, doutor, além da capacidade do avião, o bicho caiu num fio de alta tensão. Fizemos a festa com o ouro. Recuperaram quase tudo. Em poucos segundos recuperaram. Era noite, o avião saindo. Porque toda quinta-feira, Carlão, pousa um Learjet e leva tudo que ninguém sabe para onde. Aí não se sabe se sim com nota fiscal. Então, se uma cidade como Campinas acontece isso, é brincadeira, né? Verdade. É hora de acordarmos, né, doutora? É hora de acordarmos, tomar providência, porque vocês podem. Se você é responsável por um setor desse, se você tem a lei a seu favor, por que não fecha? Fecha, mas amanhã abre de novo. O que está acontecendo nesse preâmbulo aí? Indignação, né? Obrigado.
Boa tarde, Amauri Santa Rosa, sou morador do Pedra Branca. Parabenizar aí pela discussão, pelo debate, um debate importante. E eu vivo todos esses problemas. Sou vizinho limítrofe com a pedreira basalta, com a estrutural. Já é uma briga de anos. E depois que foi encerradas as atividades lá no Boa Vista, eles foram lá para Pedra Branca. E ali aumentou tráfego de caminhões, aumentou a poeira. Para quem conhece o Pedra Branca sabe que é uma região produtora de frutas e exportadora. Então os produtores têm, e os exportadores têm muitos problemas porque não é poeira, é pó de pedra. Né? E para quem exporta fruta para a Europa, sabe que 2 cargas que retornam nunca mais exporta para a Europa. Eles são muito rigorosos. Questão das rachaduras, minha casa eu vivi isso. A questão dos royalties, também a gente já tinha questionado isso, e a gente solicitou que fosse reinvestido na própria região, resposta nenhuma. A Associação de Moradores e Produtores Rurais lá também fez uma gestão junto ao poder público, tudo, e cansados de não ter retorno, eu resolvi conversar com o proprietário da empresa. E acabamos estabelecendo um bom canal de conversa, né, de comunicação, porque houve uma... Eu falei se ele preferia conversar comigo ou com o Ministério Público. Eu já estava com todas as imagens, tudo certo, para poder estar encaminhando para o Ministério Público. E ele prontamente me atendeu no dia seguinte. E ali a gente estabeleceu um contato, foi colocado sismógrafo em casa, em vários pontos, e ali onde eu tinha falado que tinha problemas com trincas, com rachaduras, eles constataram que estava acima do limite, as explosões. Deixaram de utilizar a dinamite, passaram a usar a líquida, né? Isso. Realmente baixou bastante, que antes a gente colocava um copo com água e via o copo tremer todo. Hoje não treme mais, mas mesmo assim a gente ainda sente um pouco de vibração. A gente escuta isso nos vidros das janelas, né? Eles fizeram a reforma na minha casa e fizeram a reforma onde foi indicado dos moradores com os quais a gente conversou, que estavam com reclamação, todas as residências foram reformadas. Mas isso tudo numa conversa individual, né? Só que o problema ambiental permanece. A gente continua respirando pó de pedra, não pode colocar roupa no varal, não pode abrir janela, não pode abrir porta, lava-se varanda pelo menos 2 vezes por dia, 3. Carro se lava de manhã, à noite já está sujo, então eu já nem lavo mais. Meu carro fica 5, 6 meses sem lavar. E uma série de outros problemas, né? A verificação no centro de saúde para verificar os índices de doença não vai ser assim tão fácil de detectar, porque os funcionários que nessa pedreira são por volta de 356, de cada 10, 2 são de Campinas. A maioria é de Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Indatuba. E de Campinas a gente vê que são 2. Mas eu digo da população mesmo, Sim, viu? Então, a população a gente tem realmente uma dificuldade muito grande. A gente vê o nível de participação aqui pequeno para um assunto tão importante, né? E por isso que eu parabenizo pela realização dessa iniciativa, porque é um problema crônico. Em outra oportunidade, eu sou vizinho de divisa. O nosso sítio é vizinho da divisa com a pedreira. E eles começaram a ampliar a planta deles, industrial, e todo o material que vinha da Anhanguera, da reforma da Anhanguera e Bandeirantes, era jogado lá na divisa do sítio. Eu tentei uma conversa, não deu certo, aí eu fiz um boletim de ocorrência na Polícia Florestal, o boletim de ocorrência desapareceu, não existiu mais, depois de alguns dias. E é isso que a gente vive no dia a dia. Então, concordo com o nosso companheiro aí do Boa Vista, né, o representante da rádio, da rádio comunitária. A gente vive isso no dia a dia. É uma situação difícil, as crianças não podem brincar, né, e uma série de outros problemas. Aí a gente tem os problemas de saúde, problema de convivência, trânsito nem se fala, porque a hora que fechou lá no Boa Vista, todos os caminhões vieram para Pedra Branca, e ali uma rodovia antiga, uma rodovia que era bem conservada, nos locais
o caminhão começa a tracionar, ou onde ele faz a frenagem nas descidas, é tracionar na subida e nas descidas a freagem. Abre o buraco. E eram eles os responsáveis por fazer o atendimento do DR. Pasmem, né? Hoje não tem mais esse contrato, mas eles recebiam para consertar o que eles quebravam. Recebiam do Estado. E a gente vive isso já há muitos anos e realmente é uma situação bem complicada, bem difícil. Não dá só para a gente viver com a boa vontade ou um canal de conversação com o proprietário da empresa, porque não é só a minha família, né? São muitas famílias ali na região, são muitos produtores de frutas, são muitos usuários da rodovia, né? E é uma situação bem complexa mesmo. Fogo, né, que é a limpeza da área feita com fogo, e aí todas as vezes que reclamam, não fomos nós, alguém que passou na estrada meteu fogo no mato seco. Toda vez que chove ou que pega fogo, a gente fica sem energia, porque os transformadores ficam dentro da propriedade deles, né? Então, problemas inúmeros aí que levam um tempo muito grande aí para a gente debater, conversar e tentar encaminhar alguma solução. Mas eu agradeço aí pela oportunidade dessa abertura, dessa iniciativa, para que a gente possa começar a discutir isso de uma forma melhor e insistir com essa situação realmente dos royalties que a gente já tinha solicitado, que fosse destinada para a região, para reparos de danos na própria região. É importantíssimo a gente ter essa conversa aí com o poder público. Muito obrigado. Obrigado, Mauri. Eu queria, então, mais alguém? Devolver aqui para a mesa para as considerações e encaminhamentos. Eu só já queria adiantar que essas iniciativas de ir lá discutir na região, porque nós precisamos ter uma escuta da população com informações, até para que a gente possa pensar que tipo de intervenção é necessária fazer. Eu penso que a mobilização é o principal caminho, mas tem as iniciativas legais, jurídicas, que já foram tomadas, e como é que a gente possa sensibilizar o Ministério Público para que ele, através, sei lá, de uma ação popular, algo que possa garantir o funcionamento, mas com qualidade, evitando aí que as condições de vida da população fiquem cada vez pior, né? Nós vamos, então, passar aqui para a mesa poder fazer suas considerações. Sim. Esse pessoal não teria que estar aqui também, não? Eu não sei como funciona. Não, nós não convocamos a empresa, nada. O objetivo dessa reunião de hoje era como eles disseram no começo, qual é o papel do CONDEMA? O CONDEMA, ele tem as informações técnicas, essa comissão, a Câmara Municipal, tem muito pouco acúmulo e saber como é que deveria agir. Então, essa primeira conversa, esses elementos trazidos aqui hoje, agora eles vão servir para que a gente possa ampliar. Eu acho que é necessário chamar os órgãos de fiscalização, chamar a prefeitura, convocar as empresas, convidar o Ministério Público, para que a gente possa, em várias mãos, estar pensando... Porque, assim, a atuação das mineradoras, elas não são legislações locais, há uma legislação federal que nós precisamos trabalhar a partir dela, ver assim, ela está sendo cumprida, está sendo adequadamente executada. Se não tiver, como é que a gente barra? Esse é o objetivo. Por isso que nós vamos ter que fazer aí em várias etapas essa conversa. E aqui na Câmara, como disse, há interesse em jogo que nós vamos ter que fazer uma disputa na sociedade e internamente nos poderes para que a gente possa fazer uma superação aí. Primeiro conhecer a legislação, saber se ela está sendo cumprida e ver o que enquanto Câmara Municipal, o que nós precisamos apresentar aqui enquanto além da mobilização popular, da pressão da população, é preciso descobrir aqui na Câmara qual os mecanismos que a Câmara pode utilizar. Alguns já foram apresentados aqui que a gente vai encaminhar. Nós temos que fortalecer, por exemplo, o papel fiscalizador do Poder Executivo, na medida em que a CETESB não tem. Cobrar do governo do Estado a responsabilidade dele,
mas para mim foi novidade esse recurso que está lá e não está sendo usado, que poderia fortalecer, como disse aqui o Dr. Carlos Alexandre, de fortalecer o CONDEMA para que ele também possa, através desse projeto de fiscalização, a gente poder dar o poder e a condição para o município, através de um convênio com o Estado, de poder fazer esse conjunto de controle que precisa ter. Eu acho que, inclusive, controle local da população moradora. Então, uma série de canais que a gente precisa ser construído. Então, esse foi um primeiro momento que a gente está tratando. Então, eu devolveria aqui para a mesa, que a gente precisaria rapidamente poder fazer os encaminhamentos finais aqui. Sim, sim. Então, a mesa vai falar rapidamente. O senhor Amaury falou a respeito daquela região de Pedra Branca. Nós temos um representante no CONDEMA chamado Francisco, que ele faz denúncias a respeito de ruídos, a respeito de uma série de coisas dessa pedreira, e nós já encaminhamos ofícios para os órgãos responsáveis por isso, de fiscalização, de tudo, e simplesmente nós não recebemos resposta. Ele nos convidou para conhecer a região e é fantástico. As frutas que são produzidas lá são incríveis. Realmente são coisas... são destinadas ao Japão. Vão direto para o Japão. E são... Eles conseguem fazer frutas que a gente não acredita que sejam tão gostosas, tão saborosas. Então, o que o CONDEMA fez assim, de ação positiva foi solicitar se existe o alvará de funcionamento dessa pedreira. E, como não existe o alvará de funcionamento, nós ficamos assim, bastante desgostosos. Eu falo pelo CONDEMA inteiro, que eu vou apresentar isso aí. Nós temos uma reunião agora na quarta-feira. Eu vou apresentar essa situação, que a fiscalização foi lá, nós denunciamos, a fiscalização foi lá e eles continuam operando. Então, precisamos tomar medidas mais enérgicas. E, se for preciso, nós vamos ao Ministério Público para que o Ministério Público crie multas e crie obrigações muito mais... que possam ser cobradas de uma forma mais séria, né? Mais positivas. E nós precisamos, assim, exatamente, trabalhar em conjunto, todo mundo em conjunto. Vocês trazem as coisas, como o Francisco traz os problemas da Pedra Branca, outros de outras regiões trazem os problemas também para o CONDEMA. Nós trabalhamos em conjunto e temos resultados positivos. Então, eu me proponho a colaborar o máximo possível com essa Câmara dos Vereadores e também aos representantes regionais, que tragam o que acontece nessas regiões, os problemas das regiões, para que possamos tomar atitude. E quanto ao problema do PROAMB, o CONDEMA não é... A verba não é do CONDEMA. A verba ela é usada em prol de ações de meio ambiente. Em geral, no que for necessário no município de Campinas. Então, tem coisas que são da iniciativa do CONDEMA, por exemplo, a questão de fossas céticas em sítios... Biodigestores. Biodigestores. Em biodigestores na região nas regiões rurais. E já foram instalados quantos, Carlos Alexandre? Você tem um número exato? Na época do meu mandato, eu fiz um levantamento de 5.595 propriedades que eram fossa negra e contaminavam o lençol freático e o recurso hídrico.
E aí a gente ofereceu uma parceria da CAT, que também tem assento no Sim. Condema, que tem um projeto bacana, que é do governo do estado, das fossas biodigestoras, e foi aprovado, 145 já foram instaladas. Eu acho muito pouco, porque se os 18 milhões estivessem lá, é uma coisa barata, é muito mais caro tratar a água, né? Por exemplo, a gente poderia ter resolvido isso daí em questão de um ano. Era só ter recurso, era só liberar o recurso. Mas aí o planejamento que foi feito foi menor. Como a doutora Pia colocou, é apresentado um planejamento no início do ano, o Condema aprova, quem gesta o recurso é a Secretaria do Verde, porém existem termos de referências para o acesso ao dinheiro. Porque o royalties do petróleo ele tem uso específico e o de mineração também. Então não são todos os projetos que ele pode financiar. São projetos específicos. Às vezes tem restrições de uso do recurso. E aí a prestação de contas é feita para o Condema todo final de ano, né? E também o Tribunal de Contas afere todo o processo porque existe um conselho gestor do Fundo de Meio Ambiente. O Condema tem assento neste fundo, mas não é o Condema que gesta o recurso. É a Secretaria do Verde, o presidente do Conselho Gestor do Fundo é o secretário municipal de Meio Ambiente. Agora, se ele também não tiver o recurso disponível, pouco ele pode fazer. Ele aprova o planejamento, faz tudo dentro da regra. Ainda no meu mandato, a gente teve a oportunidade de ser premiados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós fomos convidados e recebemos um prêmio pela clareza, pelo formato de transparência, a estruturação adequada do uso do recurso e o que a gente já tinha conseguido alcançar, né, nesse trabalho que foi construído do Condema. Hoje a doutora Pia está presidente, vem acompanhando junto do Condema lá das câmaras técnicas esses outros procedimentos, mas na verdade deu uma parada geral porque falta dinheiro, então assim, tá meio parado as coisas lá, né? Então a gente tem aí mais de 2 milhões de reais pagos em pagamentos por serviços ambientais e que poderiam estar sendo ampliados se esse recurso tivesse apropriado. Isso recuperando nascentes nas áreas rurais da cidade. Você paga para o proprietário poder manter a nascente. Isso é tão importante, né? Doutora Pia, a senhora vai encerrar, depois eu falo, senão eu tomo a sua palavra. Então, o Condema sempre protesta quando vê irregularidades, percebe irregularidades, e o secretário do Verde nos apoia em absolutamente tudo que estamos fazendo, todos os nossos protestos, ele nos apoia, e isso nos dá... nós somos um respaldo, digamos, do secretário do Verde, porque ele precisa de pessoas, de exatamente entidades que lhe deem esse respaldo para que ele possa levar adiante os projetos dele. E eu queria encerrar aqui agradecendo ao Carlão, agradecendo ao pastor Elias, que é muito importante para nós, para a população em geral, esse diálogo e esse trabalho em conjunto. Eu sou muito favorável ao que cada um tem um papel, mas ninguém consegue fazer as coisas de uma vez. Então, cada um tem seu papel nisso aí, em conjunto nós vamos construir muito. Muito obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos a contribuição. Seria aqui então rapidamente para o doutor Carlos, Alexandre. Eu vou ser pontual nos itens que foram colocados aqui, né? Então vamos lá. Plano diretor foi mencionado, inclusive que o vereador José Carlos era o coordenador da região. Plano diretor, o Conselho de Meio Ambiente teve um papel fundamental. Junto do CMDU nós atuamos. Agradeço ao secretário Paulela? Não, secretário o Santoro, doutor Santoro, que sempre foi ouviu muitos conselhos. Inclusive, nós estávamos com uma data para fechar o plano diretor e faltavam coisas importantes. O Condema e o CMDU se prontificaram junto do Congeapa, nós capitaneamos isso, fizemos um documento, fomos ao Ministério Público e perguntamos para o promotor o que é mais importante. Cumprimento do prazo estabelecido no decreto das cidades, ou a gente tem um plano diretor que foi ouvido e debatido pela população? E ele concordou e deu mais 60 dias para o nosso plano diretor, né?
ficou pendência no plano diretor essa área, porque a área da pedreira, inclusive respondendo ao senhor, que é representante ali, né, do Boa Vista, ficou claro porque a gente apontou questões técnicas e sugeriu que no plano diretor fosse vetado esse tipo de operação lá, porque poderia ter sido vetado. Entendeu? Tem todos os encaminhamentos que a gente fez, mas o que aconteceu? A gente faz a indicação, quem decide são os técnicos e depois a Câmara, né? Então, o que aconteceu é que foi mantido o uso e ocupação do solo para esse tipo de operação ali, para uma área já tão impactada, que já tem o aterro sanitário, já tem... A nossa argumentação foi essa, não foi em restrição à pedreira em si só, mas... A preposição, o Condema fez uma proposta, encaminhou documento solicitando de que as operações impactantes ali, que não fosse concedido novamente uso e ocupação do solo, a definição dos usos para aquela região, tirasse a mineração. Por quê? Porque ali você tem, além do mais, você tem vizinhos ali contíguos ali, que ele não pode nem abrir para uma habitação popular se ele quiser. Porque você não vai poder construir as casas do lado da pedreira. Todo aquele terreno que é uma sequência ali logo é de outros proprietários. E eles não vão conseguir fazer nada ali porque tem uma pedreira ali. Até se a gente quisesse com a Coab fazer você vai fazer lá uma casa lá dentro? Entendeu? Então, assim, é um absurdo. Aí o plano diretor deixou a desejar nesse ponto, né? E acho que, claro, obviamente, que interesses difusos aí, sempre econômicos, se sobrepõem, às vezes, ao interesse daquelas pessoas que mais precisam. Aí eu acho que foi realmente um equívoco na decisão. Mas nós não precisamos esperar 10 anos, senhores vereadores, para discutir plano diretor. O prazo de 10 anos, ele é colocado como limite. Você não pode ficar mais do que 10 anos sem rever plano diretor. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que esperar 10 anos para discutir. O plano diretor pode ser discutido a qualquer momento, em todo momento, e ser revisto numa discussão, alguns pontos dele. Né? Por exemplo, nós temos um plano diretor aprovado com um eixo do DOT, que é direcionado pela orientação de tráfego, né? A diretriz de orientação de tráfego, e nós não temos um plano de mobilidade urbana, nunca vi um negócio desse. Nós conseguimos, e saiu um documento do Condema e do CMDU também, com o Ministério Público, e agora o secretário de Transporte apresentou há uns 10 dias atrás, uma semana atrás, lá no Salão Azul, que seria o plano de mobilidade, que eu não vi o plano de acessibilidade incluso lá na apresentação, né? E eles têm um prazo, depois de aprovado e reconhecido o plano diretor, no pacto com o Ministério Público, senhor vereador, de 180 dias para apresentar, fazer audiência pública, debater com a cidade e aprovar o plano de mobilidade urbana. Exato. Eles têm essa obrigatoriedade, isso é um cumprimento, já se passou mais de 60 dias aí. Quero ver quando é que vem a audiência pública agora. Convidamos o secretário, ele prontamente se prontificou a estar no Condema, fazendo uma apresentação técnica específica para a gente também se debruçar lá tecnicamente sobre o assunto e encaminhar sugestões da nossa parte como contribuições para que a gente possa ter um documento mais abrangente e equânime possível e eficiente, né? Em relação à audiência pública, eu acho que assim, se a Câmara tiver dificuldade de fazer a audiência fora por questão legal, o Condema pode fazer chamamento de audiência pública em qualquer momento, em qualquer situação. Então a gente pode, na parceria, fazer audiência com chamamento pelo Condema no bairro. Isso não seria um óbice, fica aqui à disposição, a presidente está aí, ela é a senhora da pauta lá, então ela que depois pode tratar isso com os senhores, né? E o pleno aprova isso certamente. No critério pedreira do Chapadão, né? Você vê, era uma ferida urbana que estava lá, acabou virando um parque depois, né? Um parque que também sabe-se lá como é que é feita aquelas concessões de uso comercial lá dentro, né? Que os meus apadrinhados podem entrar lá e colocar os negócios deles. Deveria ser feito uma concorrência, né? Não do jeito que as coisas são feitas, entendeu? Eu acho assim muito. Mas o Dr. Paulela pode tudo aqui em Campinas, né? Ele mete o pé na porta do prefeito e fala que vai entregar o cargo. Em várias situações que a gente fez enfrentamento do Condema com ele no meu mandato, as coisas aconteceram desse jeito. Mas, se não é pessoal com ele, a gente faz crítica à arborização urbana, não é respeitado o guia de arborização urbana e a legislação de arborização urbana de Campinas. As podas que são feitas pela prefeitura são absurdas. A gente começa a falar aqui, aparece tanta coisa, né? Mas não é crítica pessoal, ele toma como ofensa, é questão de gestão. Quanto que a gente gasta para colocar florzinha que dura 20 dias? Qual é o custo disso para o município?
Um dia, conversando com a promotora, lá encaminha aqui uma denúncia. Doutora, o orçamento público, a senhora não precisa do Condema para fazer isso. Pega lá a senhora e vai lá e faça. A senhora que tem recurso aí. Entendeu? Agora, tá lá, o cara troca todo dia. Por que que o Burle Marx é conhecido mundialmente? Porque ele conseguiu desenvolver uma leitura de se desenvolver parques e praças com espécies endêmicas. São espécies que você não precisa ficar regando. Ela é natural, ela é do nosso clima, ela se adapta ao clima, fica bem. Não precisa muita coisa para manutenção, é barato. Não, põe florzinha que dura. Quanto custa isso? Quanto custa isso? Tem um fundo dos parques da cidade. Foi feita prestação de contas desses fundos já aqui, vereador? Chama isso aqui. Nós temos coisa séria para discutir aqui agora. Assim, a gente é membro do conselho. Quando a gente abre a boca lá, a paulada vem pesada, né? A paulada vem pesada. Vem pesada, né? Eu tô num outro caminho, saí do PV porque o PV tá no governo. Quando eu falava alguma coisa, pô, meu amigo, mas como é que fica? Eu falei, eu não tenho nada a ver, eu não tenho cargo público, não quero cargo público, né? O meu cargo, se vier um dia, vai ser por êxito lá, que a população falou, vou te dar uma chance. Fora isso, eu não quero cargo público, entendeu? Eu tenho meus negócios, trabalho, faço o meu trabalho, exerço o meu trabalho. E respeito todo mundo, acho que todo mundo tem contribuições importantes aqui para a cidade. Todos os partidos têm suas contribuições importantes, mas têm seus equívocos também. E a gente tem que aprender a fazer meia-culpa. Seja em nível federal, estadual, todo mundo errou. Nós temos um sistema caótico político aqui, horrível. Presidencialismo de coalizão, decadente. Isso aqui tinha que ser um parlamentarismo com uma outra estrutura. 30 e tantos partidos, agora vem o 38. E olha que número de partidos, 38. Entendeu? Já não bastava tudo as coisas que a gente tem de problema. Então, assim... sabe, não dá para não fazer críticas, não tem a ver com a pauta, me desculpe, vereador, mas, assim, fica muito difícil. Isso é subestimar a inteligência da população. Agora, a população tem culpa. Tem culpa. Porque na hora de decidir o voto, ela simplesmente cede ao primeiro benefício que lhe convém ali. Você tem que aprender a votar, o cidadão precisa aprender a ter compromisso. Ele tem que ter compromisso. Ele que tem que vir aqui no gabinete do vereador e falar, eu votei pro senhor, eu tô com esse problema, eu quero isso aqui desse jeito, por favor, nos ajude. Mas não adianta ele vir sozinho. Ele tem que vir dar apoio. O vereador vai abrir a boca aqui se ele tiver apoio por trás. Senão também o Ministério Público vai acionar quando a gente vai com turma para pressionar a população. Aí a coisa fica boa. Senão ele também, porque o governador, o procurador vai lá, liga e calma, vamos, aí levanta daqui. Gente, a gente sabe como que é o sistema. Então vamos tratar política com política, mas a gente tem que se mobilizar e se empoderar, tomar... Eu vim de Rondônia agora, indo para o outro item da pauta. Eu vim de Rondônia agora, fui lá pela NAMA Brasil, tinha mais de 35 municípios presentes da NAMA lá, Rondônia, né? Tinha 15 prefeitos, numa discussão que a gente estava tendo com a NAMA estadual lá, e discutindo a questão do desenvolvimento da Amazônia, que estão se discutindo lá e não estão incluindo os municípios, e nós vamos incluir os municípios. Quem tem a prerrogativa territorial sobre a cidade é o município. Nós temos uma constituição municipalista. E tudo vai para lá e depois eles dão a gota pingadas para os municípios o recurso. Precisa mudar isso aqui, a gente precisa fazer uma mudança radical no nosso sistema. Mas, enfim. Eu queria passar o link do vídeo, quem quiser entrar... Entra no G1 e digita lá as pessoas que estão em casa nos assistindo. É importante vocês verem o vídeo, porque ele traz alguma informação técnica. Então, vocês podem olhar lá. Mineradoras atuam sem fiscalização correta em Campinas. Diz Condema. É o título. Pelo título, talvez você consiga entrar. Tem o link aqui também, que é g1.globo.com/sp/Campinas região, @notícia, /2015/11, mineradoras, /11/mineradoras. Então, eu acho assim, e aí vem esse título, né, que eu falei antes, mineradoras atuam sem fiscalização correta. Mas só nesse início aí você já consegue, né, citar. Então, g1.globo.com/sp/Campinas, dígito, não é ponto, é hífen, né? Região, /notícia, /2015/11, mineradoras atuam sem fiscalização correta em Campinas. Vocês vão poder ver o vídeo, entender a situação, o que é importante. Ainda sobre royalties, né? A gente acha muito legal, né, doutora Pia? Veio uma sugestão aqui que a gente pode fazer um encaminhamento lá no Condema. Eu vou preparar o material na Câmara Técnica para subsidiar a presidente. Sim.
eu acho que dá sim para a gente escrever um projeto com um recurso de royalties de mineração para atender as populações, com programas para atender exclusivamente as populações que estão no entorno de área minerária aqui. Uma boa ideia que veio ali, Claro. né? Realmente o Pedra Claro, Branca com a mineradora estrutural lá, ela tem tido um debate, nós também já conversamos com a estrutural, o Condema já fez os questionamentos, eles nos responderam e colocaram que eles estavam fazendo o quê? Aquilo que eu falei aqui, tem que ter um plano de comunicação e gestão de conflitos permanente. Qualquer atividade de impacto ambiental, ela é obrigada a ter um programa de comunicação social com a população onde ela está inserida. Isso é regra Sim. do licenciamento. Isso não é aplicado. Essencial isso aí. Então, assim, a estrutural lá, de uma certa forma, a Basalto lá procurou ouvir vocês, está tentando dar uma contrapartida, melhorar algumas coisas. A questão da poeira lá teve problema, teve períodos bem piores, mas a gente tem batido e eles têm mantido lá, ampliado a aspersão de líquidos para evitar, né, aquilo tudo, mas a operação ela é complicada, ela é contingencial. A gente chama de qualquer tipo de operação contingencial, são operações que elas demandam muito cuidado e que eventualmente pode dar um escape. É um funcionário que deixa de fazer uma atividade lá no dia, o cara tá com dor de barriga, não faz direito o negócio e o erro dele causa uma situação que causa impacto para todo mundo. Não interessa, a responsabilidade é do empreendedor, mas acontecem, né? E aí ele tem que estar lá policiando e ele tem que manter esse canal com a população aberto, inclusive com uma comissão de moradores, né? E lá a gente tem associação com o Francisco, que faça essa interface com eles no diálogo, entendeu? Para buscar o que for necessário, tanto para minimizar os impactos, como também eles ter uma governança corporativa lá, que é o papel deles também, de outras participações na cidade. Eu sei que eles deram ali, por exemplo, a guarita da Guarda Municipal, foram eles que deram, parte do asfalto da rua ali. Eu cheguei aí na inauguração. Mas não teve, eles não ajudaram com nada lá? Bom, então no dia eu vi um agradecimento lá, no dia da inauguração, inclusive eu fui. Bom, enfim, por exemplo, eles poderiam estar bancando esse tipo de situações e outras coisas, né? E, por último, senhor prefeito, prefeito, ó, fazendo uma... Quem sabe um dia, né, Carlão? A gente tá aí, a disputa é essa. Legislação municipal, né? Cabe, o senhor sabe que o senhor como legislador que há alguns anos, que cabe sim ao município legislar de forma mais restritiva, igual ou mais restritiva aquilo que a legislação federal e estadual já traz como regra. Eu acho que seria totalmente pertinente se trabalhar uma legislação, e nós, especialistas de meio ambiente, eu não digo só eu, mas eu digo também outros colegas que a gente tem da área aí, inclusive especialistas da área de mineração, não teríamos problema nenhum em contribuir com vocês, em amparar vocês para a gente subsidiar uma legislação do município mais rígida com relação a isso, entendeu? Porque daí você estabelece, por exemplo, por que a gente tem aqui quase 100% de saneamento e de tratamento de água já estamos em 90 e poucos aí? Por quê? Do município. Porque lá, há mais de 10 anos atrás, na época, foi o Rossini, ele era ainda PMDB na época. Ele fez uma lei municipal obrigando o município a dar saneamento básico e atendimento. O que aconteceu? Com essa lei aprovada, o Ministério Público acionou o Poder Público, que teve que fazer um plano, que foi esse plano de todos esses 20 anos aí de investimentos da Sanasa para poder alcançar agora em 2020 a universalização do saneamento em Campinas. Um dos poucos municípios que tem isso. Exato. Então tem mérito? Tem, da Câmara de Vereadores que aprovou na época. Olha aí. Teve um trabalho de todo mundo. O Executivo tem mérito? Cumpriu o que foi exigido, que está na lei. Tem mérito de cumprir a lei. Mais do que isso não tem. A obrigação não é mérito, a obrigação é compromisso, né? Então, assim, fica aí. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero, claro, deixar aqui bem claro o meu respeito a todas as pessoas que eu citei aqui, fazendo as críticas. Eu faço minha crítica ao Paulela, fiz a minha crítica ao prefeito na questão do Proambi com o secretário de Finanças, porque é um problema que pode dar problema para ele, inclusive, ele pode evitar esse problema, né? Nós não estamos pleiteando aquilo que não é de direito da cidade, tá? E, assim, isso coroa, inclusive, o êxito do aspecto ambiental, que a gente tem uma política de meio ambiente hoje em Campinas, porque houve essa leitura do prefeito. O prefeito realmente, nesse ponto, ele teve uma abertura, né? A gente teve muito debate, claro, muita luta, mas a gente alcançou
Se ele não quisesse, a coisa não saía, né? Mas da Câmara de Vereadores, que votou tudo isso depois, também contribuiu com aspectos complementares na lei, né? Então isso é muito importante. E que o Conselho de Meio Ambiente de Campinas está à disposição dos senhores, né, para atuar de forma com parceria, um convênio que seja para as audiências públicas ou tecnicamente subsidiando as informações que nos são lá possíveis, né, da melhor maneira possível. A gente fica honrado de estar aqui nessa casa, podendo contribuir com a cidade. Agradeço aos moradores aí, a gente também está à disposição sempre, e eu desejo uma boa tarde a todos os ouvintes da TV Câmara, né. Esse trabalho de transmitir esse tipo de coisa é muito importante. Eu sempre recebo retorno depois que eu sou convidado, venho aqui falar, as pessoas depois falam comigo, nós vimos lá o que você falou, foi importante, etc. É por isso que daí a gente aproveita a oportunidade também para pontuar algumas outras coisas que às vezes fogem um pouquinho da pauta objetiva, mas que faz parte do contexto que envolve toda essa situação. O desafio é difícil, vereador, para você, para os demais vereadores dessa casa. Eu acredito que os senhores, na verdade, todos, sem exceção, no fundo, estão de boa fé, e é importante que a gente toque essa boa fé, essa responsabilidade, esse compromisso de cada um dos vereadores com a população aqui, e que eles passem por cima das outras questões políticas para que a gente possa alcançar êxito na solução de um problema tão sério quanto esse. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Alexandre. Queria agradecer, né, toda a presença de vocês e a contribuição para essa casa, não só para o nosso mandato, mas principalmente para a população que nós queremos buscar a solução para esse problema. Então, com certeza, vou exigir mais de vocês, porque nós vamos precisar da contribuição de vocês para poder fazer e avançar e a gente inibir essa atuação. Então, né, com a avançada hora, nós vamos precisar encerrar, mas eu queria agradecer prontamente a presença de todos, a TV Câmara. Só um adendo, vou entregar em suas mãos um CD com tudo que a gente apresentou aqui, que já é mais um complemento aí de documentação para os senhores. Muito obrigado, eu agradeço, e vamos colocar à disposição nas nossas páginas, no site, para que a população também tenha acesso a essa diversa informação, e é isso. E o compromisso nosso de fazer, como o Jerry trouxe aqui, a sugestão de fazer esse debate público, principalmente nessas duas regiões, mas também tem o Campo Grande, porque ali na ligação com Hortolândia, a gente tem recebido também algumas manifestações, mas vamos mapear aí para buscar a solução para esse problema. Eu declaro encerrado a reunião da comissão e convido a todos a dar continuidade na mobilização. A gente mantém o contato de vocês aqui para que a gente possa dar um retorno. Um abraço a todos, eu agradeço. Eu sei, ele já me avisou já. Peguei sim, muito obrigado. Amigos da Rádio Noroeste, nós estamos aqui ao vivo na Câmara Municipal de Campinas, debatendo sobre a questão da pedreira aqui na Vila Boa Vista. Que foi reaberta aqui, Brita, né? A pedreira aqui na Campinas muito bom. Eu estou aqui com o Carlos Alexandre, coordenador das câmaras temáticas. Então daqui 6 meses volta. Mas depois sobe, viu? Carlos, qual é a situação real dessa pedreira? Ela está regular? Bom, primeiro, as nossas câmaras são técnicas, tá? Não são as temáticas. Bom, ao meu lado já está aqui o vereador Carlão do PT, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara. Um longo debate, né, durante 2 horas, que começou a princípio com uma mineradora Campinas Montemor, mas que a gente viu que o problema é muito maior. O que a Câmara pode fazer agora para dar andamento e um pouquinho mais de segurança para os moradores que também participaram da reunião? Olha, nós entendemos que é necessário que Campinas tenha uma legislação que possa inibir esse tipo de mineração que não é fiscalizada. Nós queremos, a partir desse debate, buscar informações
para que Campinas possa avançar no controle social, no controle administrativo das operações de mineradores na cidade de Campinas, para dar maior proteção, tanto para a região da Boa Vista, ali na estrada de Montemor, como aqui na saída de Indaiatuba, onde a população também tem nos trazido essa demanda, e nós vamos procurar trazer aqui para a Câmara solução para esse problema. A princípio foi dito também que pode ser mais uma audiência pública, mais reuniões. Esse aqui é um pontapé inicial, então, que a reunião está dando. Exatamente, é um primeiro passo que nós estamos trazendo aqui para a Câmara. Vamos procurar o Poder Judiciário, porque nós sabemos que já há iniciativa jurídica lá, queremos trazer também o Ministério Público para essa discussão e principalmente levar essa discussão à população, porque nós entendemos que é necessário ter uma mobilização da população social para que a gente possa exigir do poder público estadual, municipal e judiciário uma solução para essa demanda que a população sofre há anos aqui na cidade de Campinas. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. A gente fica por aqui então com essa transmissão, lembrando que agora tem o Questão de Ordem ao vivo, às 5 horas da tarde, a primeira parte da reunião ordinária, e a partir das 6 horas, a reunião ordinária de número 72. Então continue ligado aqui na TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.